Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de leitura para você, professora, professor, que gostaria de preparar uma aula sobre povos indígenas ou até mesmo nessa semana aqui e nesse mês de abril que a gente talvez reflete, comemora o tal Dia do Índio. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui no vídeo também. Mas fica aqui, que daqui a pouco eu vou te dar aí 4 dicas de leituras muito boas para você ter esse repertório aí para a sua aula. Bom, se você está chegando agora aqui no canal, aproveita, já se inscreve, você já sabe, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite. E aqui no canal tem várias playlists muito incríveis para você poder preparar a sua aula, para você poder estudar, inclusive, para a sua aula também, ou até recomendar para os seus alunos os meus vídeos na hora deles estudarem para sua prova, para sua aula. Aqui nessa playlist para jovens professores iniciantes, eu trago toda uma reflexão para a gente que é professora, professor, que está começando a carreira, ou que tem alguns anos aí também na sala de aula, mas que gostaria sempre de se renovar e de pensar a educação de uma forma responsável, de uma forma crítica, e não vai ser diferente aqui com esse vídeo. Ultimamente eu tenho dado várias dicas para vocês de leitura, eu gosto muito de fazer isso, porque eu recebo muitas mensagens de vocês lá no meu perfil do Instagram, aproveita e me segue lá também nas outras redes, sobre como, onde encontrar bibliografia, onde encontrar referências. Esse é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e aí eu gosto de trazer para vocês aqui também. No caso da temática indígena em sala de aula, a gente sabe que é historicamente recente a lei que institui que nós tenhamos ali a história afro-brasileira, a história indígena na escola, e que muitas vezes até por falta de conhecimento, por falta de, talvez, não sei, de repente um guia, algo que te ajude a pensar essa história, porque até muito recente nas universidades, né, a gente acaba não fazendo muitas aulas, nem falando muito sobre povos originários, sobre África em sala de aula. Aqui no canal eu sempre trouxe vídeos com essas temáticas porque eu acho extremamente importante, principalmente na nossa atualidade. E aí, pensando nisso e pensando que nós estamos no mês de abril, eu tô gravando esse vídeo aqui em abril de 2023, eu pensei em trazer algumas referências para que vocês possam começar os estudos de vocês sobre a temática indígena e utilizar na sala de aula. Não só nesse mês que, como eu disse, comemorado entre aspas, entre aspas, também Dia do Índio, né? Porque a gente sabe que essa nomenclatura e essa questão aí são bem complexas, né? A gente precisa pensar a respeito dos povos originários ao longo de todo o ano e não só num dia específico. O próprio nome Dia do Índio é bastante questionado até pelas lideranças indígenas, mas vamos aproveitar, né, esse contexto para falar sobre a temática indígena de sala de aula de forma responsável. E para isso eu trouxe para vocês aqui algumas recomendações. A primeira recomendação é um livro da editora Contexto, que inclusive eu tenho parceria aqui no canal, tenho cupom de desconto e eu vou deixar para vocês aqui na tela o meu cupom e vou deixar também na descrição, tá? Mas esse é um livro bastante interessante, porque ele vem com toda uma questão de pensar a temática indígena e a história indígena em sala de aula. É escrito por pessoas não indígenas, tá? Mas ele vem com uma visão muito importante da historiografia, da escrita da história e do ensino de história. Além disso, ele é um livro para professores, né? Isso é bastante rico e bastante importante. Então, ele vai falar sobre as identidades, sobre como estudar os povos indígenas, sobre a relação da escola e os povos originários, e depois sobre como a questão indígena perpassou durante toda a República. E o que eu achei interessante, apesar de ser bem direto e um pouco mais simples, né, é que o livro ele é bem introdutório. Então, se você não tem muitas referências sobre essa temática, quer começar a estudar, é bem interessante que você pegue esse livro aqui para ter a sua base, né? E ao final dele também, nós temos leituras recomendadas e fontes e referência. Então, para uma introdução, e é por isso que ele está aqui em primeiro lugar na nossa lista, né? Eu recomendo esse livrinho aqui da Contexto, porque ele vai trazer para você uma abertura sobre o tema e aí você vai conseguir aprofundar mais na sua leitura. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre os povos indígenas no Brasil e na descrição do vídeo também tem um monte de referência que eu utilizei para a aula. Vou deixar aqui no card para você conferir se você quiser, tá? É bem interessante porque quando eu fui fazer esse vídeo eu precisei pesquisar muito e eu estudei pra caramba antes de preparar esse conteúdo para vocês, então tem muita referência
referência, tem muita ligação com a atualidade, o que já pode te ajudar também como repertório em sala de aula. A próxima leitura que eu vou recomendar é um livro que já se tornou um clássico, né? Que é o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Eu estou aqui recomendando esse livro para que a gente possa pensar a questão do racismo de forma geral, inclusive porque acaba que na sala de aula esse debate entra quando nós falamos sobre os povos originários, muito porque os alunos têm uma visão bastante estereotipada sobre essas pessoas, muito porque às vezes os alunos têm pouquíssimas informações e esse silêncio, essa pouca informação já nos diz muito sobre a questão racial também. E apesar de ser um livro que é bastante denso e tem um foco bastante forte na questão racial dos negros no Brasil, na herança da escravidão e tudo mais, eu penso que ele é um ponto teórico bastante importante para que você, professora, professor, possa ter ali como base para outras discussões em sala de aula também. E para finalizar aqui as minhas sugestões, as minhas dicas de leitura para você, professora, professor, eu não podia deixar de trazer um autor indígena, obviamente, que eu acredito que seja bastante importante para gente que está começando a dar aula ou que já está em sala de aula há um tempo e tem essa visão crítica de história e tem uma visão reflexiva, como eu sempre gosto de falar lá na minha outra rede social, é que nós saibamos trazer as vozes, né, dar lugar às vozes desses povos que por muito tempo foram silenciados. Aqui no canal eu tenho vídeo sobre isso, e eu gosto muito nas minhas aulas de falar sobre esses autores, esses intelectuais indígenas, esses artistas, porque os nossos alunos também precisam ter essas referências. E a depender do lugar que você tá me assistindo aí do Brasil, são questões também de representatividade para esses seus alunos, o que importa bastante nesse contexto. E aí, esses dois livrinhos que eu tenho aqui são os livros do Ailton Krenak, um historiador, filósofo indígena que eu gosto muito, que eu admiro bastante o trabalho. E eu trouxe duas indicações porque são dois livros curtinhos, vocês podem ver aqui, esse aqui é um pouquinho maior, tá? Mas o primeiro é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi lançado, se eu não me engano, em 2020, logo no início da pandemia, né? 2019, perdão. Foi bem nesse contexto pandêmico, né? E eu lembro de muitas entrevistas do Ailton Krenak falando sobre a visão e a cosmologia, né? A visão de mundo dos povos originários, ou pelo menos dos povos Krenak, no sentido de que por muitos e muitos séculos esses povos têm lutado pela sua resistência e pela sua sobrevivência. E que nós, não indígenas, ficamos chocados quando veio a pandemia do Covid, ficamos chocados com a quarentena e toda a situação de ameaça à vida, né? Enquanto esses povos originários, infelizmente, já estavam fazendo isso há muitos e muitos anos. Eu gosto também da visão que o Ailton dá nos dois livros, né? De toda forma, mas da visão que ele traz sobre a questão da natureza, sobre a questão do modo de vida e da forma de encarar o mundo, que é uma forma de encarar um mundo longe, né, da questão do capitalismo, do neoliberalismo que nós estamos acostumados e que pode trazer para o nosso aluno, para a nossa aluna, uma outra perspectiva de mundo que provavelmente ele nunca pode ter pensado, né, antes, ou não pode ter tido contato antes, e vai ser uma introdução bem bacana, tanto Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quanto O Futuro Ancestral. Então, acho bastante incrível, assim, essa indicação. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas indicações de leitura. Se vocês tiverem outras indicações também de livros de autores indígenas ou de livros a respeito da historiografia indígena, deixa aqui nos comentários e me conta se na sua aula você já preparou algo bacana, interessante para os seus alunos relacionados a essa temática. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilha com aquela professora, aquele professor que vai precisar dessa ajuda e até o próximo vídeo.